Olá, meu nome é André Novaes, mais um texto, mais um vídeo, sem delongas. O papo de hoje é sobre como pedir recomendações da forma certa, com naturalidade. É fato que pedir recomendações é uma das formas mais básicas para que qualquer negócio cresça, né? E com o planejador financeiro não é nada diferente. Quem aqui já não entrou numa reunião com um cliente ou com um lead que foi recomendado e eu tenho certeza de que você se sentiu muito melhor, muito mais confiante, muito mais preparado para aquela reunião. Então, é fato que é uma das formas mais eficientes, não é nenhuma ciência de foguete, mas por que será, então, que mesmo sendo simples, acaba sendo um negócio muito complicado? Talvez uma das sensações que a gente tenha é, mas será que recomendar é um trabalho para o meu cliente? Né? Olha só, muitas vezes a narrativa que a gente pode ter, que a gente pode imaginar é, eu já peço tanta coisa para o meu cliente, a gente já tem um relacionamento onde existe clareza no que ele tem que fazer, da forma como eu sou compensado. Clareza é mais importante do que transparência. E eu ainda tenho que pedir para ele, né, a me recomendar, fazer um trabalho. Eu não sei se eu me sinto muito à vontade com isso, né? Uma outra questão que a gente pode imaginar é, agora, pela parte do cliente, será que o cliente imagina que, e se o meu planejador ficar ocupado demais, se eu então o recomendar para tantas pessoas? E, ao estar ocupado demais, ele então tem menos tempo comigo. Mas eu acho que a gente tem que encarar de frente o fato de que recomendação é o caminho mais curto, o caminho mais eficiente e eu acho que a partir do que eu quero te mostrar ao longo desse vídeo também no texto, e o texto tem temperos a mais, não tão complexo assim, não tão complexo assim. Então, se a gente parar para refletir, poxa, por que a gente não pede recomendação? Acho que são basicamente três os motivos. Tá? Os motivos são, primeiro, a gente não quer sobrecarregar o cliente. Tá? Como eu bem coloquei, o cliente já tem tanta coisa para fazer e talvez eu me sinta mal, com um certo distanciamento de pedir para ele fazer mais alguma coisa por mim. O segundo motivo, e se segura aí na cadeira, ok? Eu acho que o segundo motivo é o orgulho. Eu acho que muitos de nós, e aqui eu me confesso, eu por muito tempo na minha carreira, fui refém desse orgulho. Um orgulho que diz, hey, se eu pedir recomendação, será que eu não estou passando uma mensagem para o meu cliente de que as coisas não estão bem comigo, de que o meu negócio não está indo tão bem? O que será que ele vai pensar de mim se eu, um cara tão bom, um cara tão preparado, tiver que pedir recomendação para ele? É melhor eu não fazer coisa alguma. E eu só posso te afirmar, a partir do que eu aprendi com alguns dos meus colegas, de que a gente tem que deixar esse orgulho de fora, ele não leva a gente para lugar nenhum. E o terceiro motivo é porque a gente não sabe como fazer isso de forma natural, a gente não sabe como fazer isso de maneira bacana. E eu quero poder, então, compartilhar contigo ao longo da continuidade desse vídeo, também no texto, o que eu tenho aprendido nesses 12 anos como planejador financeiro e podendo caminhar junto com a Life. Bom, primeiro, por que pedir mais recomendações? É fato que apenas 1 em 10 planejadores está pedindo recomendação de forma proativa. Tá? E olha só, se 1 a cada 10 está fazendo isso, esses dados a gente colhe quase que todo ano sim, ano também, indo até a FPA ou algumas outras reuniões fora do país, onde essa indústria a gente sabe que tem um pouco mais de hora de voo. Se 1 a cada 10 pedem, e se também o mercado inteiro diz que cerca de 70%, 70%, dos novos negócios vêm a partir de recomendação, eu acho que a gente combina essas duas coisas. Poucos fazem, mas é o mais eficiente, é o diferencial que eu tenho que ter. Eu consigo, então, ocupar um espaço no mercado maior e eu consigo fazer isso de maneira mais eficiente. Né? Mas, para a gente fazer isso, eu acredito que a gente tenha que preparar o terreno para a recomendação. E o que significa preparar o terreno para a recomendação? Basicamente, é você e o seu cliente
terem uma relação de maior intimidade também acerca da visão que ambos têm para os projetos de vida e como é que essas coisas podem se combinar. Preparar o terreno significa, sim, você também treinar o seu cliente melhor, mas não simplesmente, hey, deixa eu te dar uma aula de como fazer uma recomendação. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu acho que você tem que ajudar o seu cliente a ter uma mentalidade do recomendador. E você também tem que ter a mentalidade do recomendado. E o que eu quero dizer com isso? Quanto maior a intimidade entre vocês, e por isso que é importante você ter um negócio cada vez mais relacional e menos transacional, em todas as dimensões, porque quanto maior a intimidade, menor é esse sentimento de sobrecarga que você transfere ao cliente e menor também esse sentimento de orgulho que você acaba tendo consigo mesmo. E quando eu digo intimidade, eu estou falando que a gente tem que criar uma agenda positiva acerca dos objetivos de vida, tanto do cliente quanto dos seus objetivos. Compartilhe com seus clientes que você almeja crescer, que você tem uma visão para a sua carreira, que você tem objetivos de crescimento, da mesma forma que ele está compartilhando os sonhos, objetivos que ele tem. E eu acho que essa combinação cria o terreno necessário para que vocês possam, então, caminhar melhor nessa agenda de recomendação. E se você tiver esse modelo mental e preparar o terreno, eu quero agora te passar quais são três ingredientes fundamentais, e se é um ingrediente, eles têm que ser colocados na receita de recomendação na ordem, ok? Na ordem. E o primeiro deles é o seguinte, tá? Certifique-se de que seus clientes estejam satisfeitos, ok? Se você tiver ainda algum tipo de insegurança ou falta de validação acerca da plena satisfação ou então do caminhar em satisfação do seu cliente, talvez não seja o momento de você focar no crescimento da sua carreira, mas no amadurecimento da sua entrega. Talvez seja o momento de você colocar essa estratégia de crescimento um pouco stand-by, olhar para a sua relação com o cliente e, hey, como é que eu posso melhorar? E talvez, inclusive, pedir esse feedback para o cliente. Eu coloco no texto um rápido script de como eu acredito que isso possa ser feito. E ao fazer, do jeito que eu coloquei, eu acho que você atinge algumas coisas no emocional, na intimidade junto ao cliente. A primeira coisa, você reconhece que pode fazer melhor. Eu acho que sem reconhecer que a gente pode fazer melhor, a gente não tem a introdução necessária para, de fato, melhorar. Eu acho que você também coloca para o cliente, quando diz, hey, eu quero melhorar porque eu quero melhorar para você, você sinaliza que ele é sua prioridade. E você também diz que, ao melhorar para ele, você também enxerga isso como o caminho adequado para poder crescer melhor o seu negócio, para ampliar a sua rede de contato, para ampliar o seu alcance, para servir mais pessoas. E isso serve como introdução para você, então, conversar acerca de recomendação com os seus clientes. E isso é muito importante. Então, nem caminhe para o passo 2 e 3, claro, né, acompanhe o vídeo aqui, mas antes, faça uma pausa, dê um stand-by na sua estratégia de crescimento se você ainda não tem tido experiências de validação acerca da qualidade da sua entrega, acerca do que você realmente tem feito de impactante, aspiracional para o seu cliente. Mas o grande barato disso é que, uma vez que você começa a pedir esse feedback e começa a receber e passa a incorporar, pede, recebe e passa a incorporar, e a sua qualidade aumenta, eu aposto com você agora que espontaneamente os seus clientes vão começar a te recomendar. Até porque o enredo para essa recomendação foi justamente, hey, eu quero melhorar para você, e eu quero melhorar para você porque eu tenho uma visão. Espontaneamente, recomendações vão surgir, pode anotar isso. O ingrediente número 2, seja seletivo com o pedido de recomendações, ok? Pessoal, recomendação é algo que o varejo usa há décadas, talvez há séculos, inclusive, antes de qualquer outra coisa mais midiática existir. Né? Recomendação, basicamente, é você falar
para quem já faz negócio com você que lhe apresente para um outro alguém que pode fazer negócio com você. Então imagina, isso vem antes de qualquer outra das coisas que a gente faz hoje em dia. E por consequência, é a mais eficiente, a que tem sido feita, eu disse décadas, talvez há milênios, inclusive. Né? Mas é fundamental que nos dias de hoje, tamanha quantidade de alternativas que a gente tem acerca de quem servir, e também para o mercado consumidor de quem os servir, eu acho que você tem que ter clareza acerca de quem são os seus centros de influência. Os seus centros de influência. Quando eu digo centro de influência, eu quero basicamente te dizer o seguinte. Se você desejar servir todo mundo, você vai acabar servindo ninguém. Então você tem que ter um pouco mais de clareza. E lógico, se você estiver no começo de carreira, você vai tatear em diversos perfis. Se você já estiver numa fase mais de convergência, a maturidade traz convergência. O que é convergência? Eu sei que eu não posso tudo, eu sei que eu não vou entregar o melhor para todos, eu acabo convergindo para um tipo de cliente que eu desejo melhor servir. E quando eu digo tipo de cliente, você tem algumas opções. A que eu não te recomendo, e talvez seja a que mais te recomendam, é aquele que te paga mais, aquele que é mais rentável. Lembra, você está construindo uma carreira e não só um trabalho. Então você também tem que, usando português claro e direto, se divertir ao longo do processo. Você tem que ter dias bacanas ao longo do processo, senão a sua carreira vai ser uma sequência de trabalhos e a consequência de uma sequência de trabalhos deslocado de uma carreira é a ausência de um legado profissional. E eu acho que não é o que você quer. Então, lembre-se, se você deseja servir todos, você acabará por servir ninguém. Então, invista um tempo desenhando quem é o teu cliente ideal. Mas eu não te convido a fazer isso de forma apenas demográfica. Eu te convido a fazer isso como uma narrativa. E aqui eu vou ler, eu tenho um papel aqui na minha frente, eu vou ler como é que eu desenhei em narrativa o meu cliente ideal. Então, olha só, hoje me encontrei com João e Maria. Conversamos brevemente sobre como estão as coisas no trabalho, sobre como foi a inovação que decidiram fazer em suas carreiras e os frutos que derivam disso, principalmente no que tange a mais tempo entre eles, tempo de qualidade com o casal e seus filhos pequenos. Depois, avaliamos o orçamento e o fluxo de caixa do casal e percebemos que precisam avançar em algumas questões mais delicadas e sensíveis sobre o uso dos seus recursos. O que me permitiu, ao fazer esse exercício com eles, guiá-los em uma reflexão profunda e abrangente acerca do que realmente importa. Eu consegui ter conversas profundas e não só superficiais com João e Maria. E essas conversas aconteceram em plena harmonia entre seus desejos no presente e seus sonhos no futuro. Por fim, avaliamos seus investimentos para perceber como poderiam exercer a generosidade e a consecutividade da construção de um futuro maduro, impactante e transformador para eles e para seus queridos. Então, repara que através dessa narrativa, eu agora, depois dela, consigo extrair algumas questões demográficas. Eu gosto de atender jovens casais, trabalhador com alguma autonomia na carreira, idealmente autônomos ou empresários, com filhos pequenos, para que eu tenha a oportunidade de dialogar, trocar, ensinar e aprender acerca de uma relevante paternidade e maternidade, eu que também sou pai de 2 meninas, né? Um casal que está na fase de cuidar do fluxo para construir o estoque, portanto, é um cliente longevo comigo, existem desafios ali, existem desafios acerca de como decidem, desafios acerca de como são influenciados, e eu tenho uma arena muito fértil para poder positivamente servi-los com o desejo de mais positivamente ainda influenciá-los. Eu posso dizer, a partir desse parágrafo em narrativa, que eu gosto de atender aqueles que têm uma renda alta, mas não necessariamente aqueles que têm um estoque patrimonial já amplamente constituído. E o mercado é gigantesco para isso. Também posso dizer que eu prefiro ter o meu tempo como planejador dedicado para as pessoas que também buscam a maturidade de conversas profundas e não só a superficialidade de conversas que geram conforto.
Porque isso é uma característica pessoal que eu tenho. E ao escrever a narrativa, eu percebo ela com clareza. Eu não me motivo mais em conversas superficiais. Eu desejo ter um espaço para ganhar intimidade com o meu cliente, para ganhar profundidade com o meu cliente. Então, esse é como eu te convido a cuidar dos seus centros de influência. E o item número 3, o ingrediente número 3 é peça recomendações de forma correta. E aqui vai ser legal. Quando eu digo peça de forma correta, eu quero te ajudar a criar conversas de recomendação, ok? Esse talvez seja o grande highlight aqui do vídeo e do texto. E é importante que você entenda que há uma sutil, mas importante diferença entre uma conversa e um discurso. Deixa eu fazer agora o meu discurso de recomendação. Caso você se lembre que tem alguém que possa se beneficiar, eu não estou dizendo que ele não funcione. Talvez funcione se esse for mais o seu estilo, mas há uma diferença sutil e importante entre um discurso e uma conversa de recomendação que se cria. O primeiro ponto importante, dentro do contexto de uma conversa, é entender a psicologia dos relacionamentos. Né? E o que significa a psicologia dos relacionamentos? Todos os nossos clientes têm amigos, conhecidos, parentes, queridos, com os quais ela se importa. Okay? Então, parte desse primeiro pressuposto. O cliente que você encontrou, o último cliente que você encontrou, ou hoje ou ontem, ele conhece gente, ele tem intimidade com pessoas, que ele se importa e que o assunto que vocês tratam em reunião é importante para esse parente, amigo, conhecido, para essa pessoa querida do seu cliente. Okay? E se você, então, na reunião, criar um ambiente de intimidade, no qual você possa amplamente e abertamente perguntar: hey, o que foi de relevante no dia de hoje, no que a gente conversou hoje? O que a gente conversou hoje, você acha que pode, de alguma maneira, também ser relevante para algumas outras pessoas? Crie uma conversa acerca disso. Crie uma conversa de forma específica acerca disso. E depois que você vai ganhando segurança e naturalidade nisso, você pode, inclusive, pedir para esse seu cliente: hey, que tal você fazer uma ponte entre eu e essa pessoa agora mesmo? Talvez você possa mandar um e-mail para mim e para ela, ou mandar uma mensagem, compartilhar os nossos contatos no WhatsApp, para que você também não fique, lembra, diminuir a sobrecarga, ocupado com isso nas próximas semanas, daqui até a nossa próxima reunião. Que tal você me apresentar para ela agora? Peça no momento certo. Tá? Esse é mais um elemento desse terceiro ingrediente, que é peça recomendações de forma correta. O que significa pedir no momento certo? Significa, primeiro, você lembrar que recomendação é o caminho mais fácil, o caminho mais eficiente para o crescimento da sua carteira. Portanto, antes da gente entrar mais precisamente no momento certo, eu quero colocar aqui uma equação na tela para você. Essa tela vai ocupar o espaço todo aqui. E o que eu estou dizendo? Imagina que você pegue 100% do tempo que você está dedicando para a rede social, dedicando eventualmente de forma profissional. Porque se você também só estiver dedicando tempo para a rede social de forma a consumir o conteúdo, você está perdendo ainda mais tempo, na minha perspectiva. Mas digamos que você esteja investindo de alguma forma em redes sociais. Se você pegar metade desse tempo, tá? Essa parte laranja, e depois você pegar metade da metade desse tempo, ou seja, um quarto do tempo, e se dedicar a refletir e pensar de forma estratégica sobre recomendações, qualidade da minha entrega, centros de influência, conversas de recomendação, momento adequado, eu garanto que desse um quarto de tempo, você extrai pelo menos 2 vezes mais resultado do que a totalidade do tempo que hoje você investe ou está pensando em investir em rede social. Ok? Um quarto desse tempo, o dobro de resultado. O que te deixa, então, aqui destacado em verde, com uma boa quantidade de tempo para fazer o que realmente importa e, principalmente, você sabe do que eu estou falando, está menos ansioso com toda essa questão de rede social. No contexto da live, a gente tem aqui, na metodologia, um momento onde a gente compartilha e escuta de maneira quase que poética acerca dos sonhos e objetivos dos nossos clientes. A gente tem algumas ferramentas para isso. A gente aproveita esse momento
para ampliar, então, e a gente acredita que é o momento certo para a gente criar mais intimidade, da intimidade derivar o elemento necessário para as conversas de recomendação. Mais uma coisa importante sobre as conversas de recomendação. Faça de forma casual. Isso é muito importante. Eu me recordo, em 2002, eu estive em Londres numa conferência de life planning e conheci um cara chamado Paul Kingsman. Ele é um medalhista olímpico e hoje ele treina planejadores financeiros. E ele recomendou, no talk dele, na palestra dele, hey, mantenha isso de forma mais relaxada, de forma mais natural. De novo, há uma diferença entre conversa e um discurso. Okay? O que você quer fazer é ajudar o seu cliente a fazer a conexão com as pessoas que ele se importa. Esse é um pressuposto legal, esse é um paradigma legal, uma leitura legal que você pode ter. Ei, eu quero generosamente poder ajudar o meu cliente. Né? Não importa se você tem um interesse em fazer negócio. Eu acredito que o teu negócio seja legítimo, seja impactante, seja transformador para a vida dos outros. Speak up. Né? Mas faça isso de maneira mais estratégica. E, por fim, facilite a recomendação. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, já eram os dias que dar para o teu cliente alguns cartões de visita significasse uma probabilidade maior de você ter recomendações. Isso já era. O mundo mudou. Pode ter certeza que a probabilidade de algum amigo, colega, conhecido, parente, querido desse seu cliente que ouviu falar de você depois de tudo isso que você fez, dar um Google no seu nome, procurar por você é relevante. A pergunta que você tem que fazer é o que ele vai encontrar acerca de mim? Né? E se isso não tem acontecido com muita frequência, olha a curva, é o que eu sempre convido, não monte toda a sua atividade apenas a partir do spot, apenas a partir de como as coisas estão hoje, mas tenha a madura visão longa acerca da curva. E isso significa o quê? Você precisa ter um site moderno, onde é fácil te encontrar, é fácil poder te ligar, é fácil poder eventualmente te mandar uma mensagem. Ali está claramente dizendo o que você diz. E quem nos ensina isso, não sou eu, é um outro cara que eu pude conhecer também, dessa vez há 3 FPAs passadas, um cara chamado Dan Ellison. Ele é do Feedback Marketing Group e ele então diz para a gente, olha só, planejadores perdem 80% de suas possíveis recomendações porque seus clientes não conseguem articular adequadamente acerca do serviço que recebem. Então, além de um site, que é uma coisa básica, para pensar, será que o seu cliente sabe articular de maneira adequada o que é que você faz, o que é que você representa para ele e para a família dele? Muitas vezes nem você sabe articular de forma adequada. E aqui então eu quero te dar uma pequena fórmula de como talvez você possa articular o que você faz. Essa fórmula ela pode ser, nessa é uma primeira versão, depois eu vou te mostrar uma versão mais reduzida, que eu particularmente gosto mais da versão reduzida, mas essa é uma versão legal e você vai adaptá-la. Tá? Você pode dizer, olá, eu sou um planejador financeiro pessoal, eu sou um profissional X, que ajuda. Quem é esse público? Lembra a relevância de seja seletivo com as recomendações, o que significa ser seletivo com o mercado, a esclarecer, fazer e entender qual é o problema, fundamentalmente, que você ajuda as pessoas a resolver. Tá? Você tem que ter clareza acerca disso, para que, então, elas, a partir desse processo transformacional, atinjam tal coisa. Quais são as aspirações que você assume o risco de ajudar as pessoas a atingirem, a serem, a se tornarem? E, aqui agora, a versão mais simples, né, que eu particularmente gosto mais. Eu ajudo tal público a resolver, a equacionar, a entender melhor tal coisa. Se você não articula bem o problema que você está disposto a resolver, o seu cliente, o seu lead, ou então as pessoas que o seu cliente pode te recomendar, não conseguirão compreender com clareza as aspirações que você pode entregar. Eu vou repetir. Se você não articula bem o problema que você resolve, as pessoas não conseguem perceber a solução que você cria. Okay? Então, é fundamental você não se esquecer dessa parte também. Okay? Pessoal, para resumir, a melhor coisa sobre recomendações é que elas são gratuitas. Okay? Elas são de graça.
Portanto, faz sentido você pensar de forma mais estratégica, de forma melhor estruturada acerca de recomendações. Tenha você um cliente, 5, 8, 12 clientes. Você já pode começar a pensar de forma estratégica acerca disso. Ponto mais importante, certifique-se de que seus clientes estejam satisfeitos. Ok? Existe uma receita com ingredientes. O primeiro deles é esse: certifique-se de que seus clientes estejam satisfeitos. Se você ainda não tem total clareza e segurança acerca disso, retenha um pouco a sua estratégia de crescimento, coloque a stand-by e cresça o seu negócio. Uma maneira de você fazer isso é conversando com colegas que fazem coisas semelhantes a você, pedindo conselho para eles e, o mais importante, o feedback do cliente. Ok? Nunca, nunca, nunca se esqueça disso. Certo? Para refletir e praticar, eu te deixo 3 perguntas aqui para você então poder, assim que você terminar de ler o texto tem alguns elementos a mais, o vídeo tem temperos a mais, né? Eu não tenho nenhum script aqui na minha frente, mas para você refletir e praticar ao final desse vídeo, ao final da leitura do texto, se você não leu, leia também, ajuda, vídeo, texto, amplifica o aprendizado. Primeira coisa é, em qual fase de carreira você está? Você está na fase de crescimento ou de aprimoramento? Porque você tem que ter clareza em que fase que você está. E se você estiver no aprimoramento, ótimo, dedique-se a isso, você vai espontaneamente ter recomendações, garanto, coloco minha mão no fogo por isso, ok? Ainda, você tem dedicado um tempo de qualidade para pensar de forma estratégica sobre recomendações? Tempo de qualidade e forma estratégica. Deixa eu só pedir. Deixa eu mandar um e-mail. Pensa de forma estratégica. Pensa o tipo de carreira que você quer ter. Submeta as recomendações à visão mais ampla e clara acerca do profissional, acerca da vida e carreira que você quer ter. E por fim, qual é a melhor forma de articular, de apresentar o seu trabalho? Te dei uma fórmula rápida. Eu sou um planejador que resolve tais problemas para que tais aspirações façam parte do dia a dia da vida dos meus clientes. Qual é a melhor forma que você tem para articular? Ok? Te deixo aqui com esses 3 pontos, quase meia hora de vídeo. Foi um privilégio poder compartilhar um pouco mais acerca da visão que eu tenho, da visão que a Academia de Planejadores tem sobre recomendações de cliente, como fazer da forma certa e com naturalidade. Ok? Pessoal, obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.